aqui no JC às 15, Fred, como é que é a história do nosso JC às 15? Pois é, nós estamos dentro da plataforma do JC Digital. JC Digital, estamos dentro da plataforma do JC Digital, Fred. Exatamente. Na era moderna agora, então. Exatamente. Nós estamos aqui saindo da era do dinossauro para entrar na era dos unicórnios. Pronto, né? Aí está então. A partir de agora, você já sabe, todos os dias às 3 da tarde, a partir das 3 da tarde, está aqui conosco o JC às 15. Fred, o programa, inclusive, pretende levar cada vez mais informações para quem decide. E já estamos tentando entrar em contato, já temos a nossa produção, chama-se de passagem, como é que é, Fred? A nossa produção, leia-se... Adriane. Então a Adriane está aí preocupada com os nossos próximos convidados e a gente provavelmente amanhã deverá falar sobre a questão da Expoagro, né, Fred? A gente deverá ter todas as informações possíveis. Estamos aguardando a definição dessa entrevista. Vamos ver se até o final do programa a gente tem isso aí. A gente tem essas informações. JC às 15 aqui sempre. Para você participar, Fred, para as pessoas participarem conosco, interagirem com a gente, como é que faz? Olha, por enquanto o nosso canal a gente está transmitindo ao vivo através da página do Jornal do Comércio no Facebook. Você pode acessar facebook.com/jcomércio ou então jogar lá naquela busca que tem lá em cima do lado esquerdo do Facebook. Você joga Jornal do Comércio Manaus, Jornal do Comércio Amazonas ou J Comércio, que é o nosso endereço eletrônico. Exatamente, o endereço das nossas redes sociais em todas as plataformas, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Só você jogar lá J Comércio com 2 M's que você encontra o Jornal do Comércio de Manaus, uma vez que temos outros jornais de comércio espalhados pelo Brasil. Mas certamente o que traz informações para quem decide aqui na Amazônia é o Jornal do Comércio de Manaus. O nosso Jornal do Comércio, centenário Jornal do Comércio com 115 anos, Fred. Exatamente. É uma história e tanto. Fred, o JC às 15 também tem outras informações. Vamos tratar um pouquinho agora do portal, do site do jornal? Vamos sim. Eu vou mostrar aqui no site do JC. A gente tem aqui como não podemos deixar de citar também, da reforma administrativa do governo, que já tá no forno, pronta para chegar lá na Assembleia, para lidar exatamente com essas mudanças. E a gente tem aí, inclusive, uma reportagem aí, que a gente vai jogar... vamos jogar as imagens no ar da reunião do governador, exatamente fechando aí esse pacote aí Isso aí foi que horas, hein, Fred? Foi de manhã? Foi pela manhã, né? No Palácio do Governo. Vice-governador. Isso. Ok, vice-governador. Olha, deputada Joana Dark ali. Exatamente. O núcleo duro do governo lá realmente tratando dessa questão. E a reforma, ela tem essa previsão aí de redução da ordem de 5,1 milhões por ano, com a redução de 25 para 20 secretarias, né? A gente tem também a mudança, a diminuição do número de órgãos da administração, de 71 para 68. 71 para 68 que vai entrar e vai ser certamente uma mudança que vai vir trazer para o custeio, né? Para a despesa do governo, vem trazer realmente uma melhor condição. Agora, a gente não pode deixar de falar, de citar, obviamente, de que até que ponto essa incorporação de secretarias vai, de alguma forma, trazer algum tipo de prejuízo também para o trabalho fim que algumas dessas secretarias tinham, né? Não que a gente esteja dizendo que vai haver, mas a gente precisa refletir sobre ela, né? A gente teve outras reformas em que foram tratadas incorporações, como no caso da área de ciência e tecnologia, que entrou junto com o planejamento, que hoje agora vai ser incorporado em uma outra secretaria de desenvolvimento econômico. Enfim, a gente espera que o governo consiga, mesmo com essa redução e essa conjunção, ela consiga dar capilaridade a serviços que são importantes em várias áreas, como também um atendimento hoje, por exemplo, a secretaria também, uma das incorporações é da secretaria das pessoas portadoras de necessidades especiais, que vai ser incorporada na nova secretaria que vem ficar no lugar da Sejusc. Na Sejus, né? Que a Sejus que é bem antigo já. Eu já sou mais velho do que de outros governos, né? Mas enfim, de qualquer maneira, a expectativa é com relação a
essa capilaridade no atendimento, nos serviços oferecidos à população, que não se venha a ter prejuízo. E a tendência, obviamente, conhece bem o fluxo lá, a tendência é que seja aprovado na Assembleia e que realmente a proposta do governo alcance aí o seu objetivo. E uma das mudanças também é a questão da CEGEL, que vai ser incorporada numa única secretaria, que vai ser a Secretaria de Educação e Desporto, que vai incorporar a SEDUC e a CEGEL, que aí vamos ver se a gente consegue ainda, porque é uma das áreas que nós temos um trabalho muito importante com relação, quando a gente fala sobre essa questão de drogas, quando fala dessa coisa de você tirar a juventude do mau caminho, da falta de oportunidades, às vezes o esporte, não pelo esporte em si, o esporte de competição, esporte como carreira esportiva, mas o esporte como... Prática do esporte. Exatamente, como te dá a disciplina, muitas vezes ligado ao esporte, te dá essa coisa do companheirismo, essa coisa de você começar a enxergar o mundo de uma outra forma. Então é muito importante que a juventude aí tenha realmente condições de desenvolver as práticas esportivas para fugir dessa tentação que é o mundo das drogas, que é da criminalidade. Fred, além dessa questão da reforma administrativa, também vai para a Assembleia, ainda deve estar chegando. Na Assembleia também, hoje se comemorou o Dia Mundial dos Animais, que será dia 4. Vocês sabiam disso, não? Dia 4 é o Dia Mundial dos Animais. Então a deputada Joana D'Arc, que é a Joana D'Arc protetora dos animais, né, a deputada que é do PL, ela realizou hoje uma sessão especial em comemoração ao Dia Mundial dos Animais. Essa comemoração lá teve bastante participantes, inclusive as instituições que realizam trabalho de cuidar dos animais, aqueles animais de rua. Alguns fazem, muitas instituições realmente fazem isso, e principalmente na arrecadação de alimentos, de ração, eles arrecadam e vão distribuir aí na rua esses alimentos. Perfeito, Calbi. Agora, antes da gente passar para o próximo tema, eu peço para a técnica jogar para a gente aqui o governador falando, justificando aí sobre a reforma administrativa? Então tá, temos o governador, então vamos lá. Joga. Antes, para você entender como o Estado estava organizado, havia um labirinto muito grande de leis, decretos e de muito improviso. O que nós estamos fazendo aqui é pegando toda essa estrutura e colocando num único documento para que a gente possa evoluir em outras etapas, para que a gente também possa otimizar serviços e para que a gente possa melhorar o fluxo das informações. Há, por exemplo, secretarias em que havia conflito, né, de atividades. A Sejus, juntamente com a secretaria, a CEPED, que é do deficiente. Às vezes, as mesmas atividades, às vezes a mesma aquisição de produto para uma mesma finalidade. Então, quando eu coloco essas estruturas juntas, eu posso otimizar esses recursos e eu posso aumentar, inclusive, a oferta para essas pessoas que precisam. Porque, nesse caso específico da Sejus, ela é uma secretaria transversal, em que atende o deficiente também e que dá essa atenção. Aí está então, Fred, as palavras do governador, e em cima disso, né, principalmente dessa questão da economia, né, que é a ideia de se fundir secretaria e na verdade também, de certa forma, você consegue de alguma forma ter mais centralizado as ações, o controle, que muitas vezes a gente sabe que quando fica muito esparso, às vezes é mais difícil você ter um controle. Então a expectativa é positiva com relação à proposta do governo e esperamos que tenha êxito aí, não apenas a diminuição dos custos, que são necessários a redução dos custos, mas também que os serviços prestados continuem com a mesma capacidade de alcance. Fred, nós também temos aqui que o otimismo do empresário, do comércio, voltou a subir, Fred, no Amazonas? É verdade, Calbi. Depois de um tempo de pessimismo, a gente vê principalmente a retomada do emprego, que talvez seja o grande ponto aí que faz com que as pessoas comecem a consumir, comecem a movimentar. A gente vê um bom desempenho, aí, um melhor desempenho, uma melhora nas chamadas datas importantes, desde o Dia das Mães, do Dia dos Namorados. A expectativa agora para o Dia das Crianças também é positiva, um crescimento ainda pequeno, mas já tem realmente uma melhora. E a expectativa é que para esse último trimestre
a gente alcance aí, e talvez o termômetro disso seja até mesmo a contratação de trabalhadores temporários para o período, que mostra uma aposta aí do setor com relação ao crescimento das vendas para o fim de ano e também para o Black Friday, que é também uma data que tem se tornado importante aí pela movimentação de negócios. E a gente, por falar em emprego, né, Fred, a gente tem aqui que a feira de imóveis supera a expectativa e movimenta mais de 142 milhões de reais, Fred. É isso mesmo? Exatamente, Calbi. Pode até jogar aqui na tela, que agora eu tô com o computador aqui conectado. Uhum. E a gente vê que realmente foi um sucesso total aí a feira da Caixa Econômica em parceria com a DEME, que conseguiu mobilizar aí todos os empreendedores que têm negócios aí para disponibilizados, principalmente para a compra do primeiro imóvel, em condições facilitadas, com melhores condições de juro, com facilidade de negociação, tudo ali instrumentalizado para facilitar o fechamento de negócios. E a gente tem batido recorde em cima de recorde em relação às negociações, o que é muito interessante para o setor e que mostra um alento e uma expectativa muito positiva para o segmento imobiliário para este ano. Mesmo com as dificuldades que tivemos e ainda estamos tendo com relação à liberação do Minha Casa Minha Vida, que é talvez o programa que mais gere, né, negócios, mesmo com isso a expectativa é positiva para o setor. Agora, Fred, inclusive, essa é uma estratégia bem utilizada pelas empresas, pelas instituições bancárias, no caso, Caixa e outras, para fazer esses mutirões, né, essas feiras, que reúne em um só lugar, como você disse. Então, está tudo ali interligado e o consumidor e o mutuário pode ir lá resolver seus problemas, pode comprar o imóvel, pode já verificar tudo. É uma estratégia bastante usada e que tem realmente dado muito certo, né? Olha, é a mesma coisa a gente vê, por exemplo, algumas críticas com relação ao investimento que tem se feito, inclusive na questão da própria feira agropecuária. Muita gente, quer dizer, eu não sei se muita gente, mas algumas pessoas criticam esse tipo de investimento. Eu já vejo como algo extremamente positivo, exatamente por isso. Porque você consegue reunir no mesmo local vários segmentos de negócios, você consegue toda a cadeia, desde venda, de financiamento, de negócios pequenos e grandes e médios negócios. Então você consegue mobilizar praticamente todo mundo do segmento aglutinado ali num local. Eu acho que é salutar, isso aí é fundamental. A gente tem talvez uma cultura hoje de ver só as despesas e não conseguir enxergar, ter uma visão de longo prazo em relação a esse tipo de investimento. É o caso, por exemplo, que a gente teve da Feira Internacional da Amazônia, que deixou aí das duas últimas ocorrências de não ser realizada por conta da redução de custos, por conta de você não achar que seria prioridade. O que eu acho que é uma besteira, porque é um investimento muito importante, que dá visibilidade, claro, que aproveita para você reverberar tudo aquilo que é positivo, que precisa ser defendido em relação à Zona Franca de Manaus, ao Polo Industrial de Manaus. Eu lembro que semana passada teve ali no Sambódromo, de vez em quando está tendo no Sambódromo, ali no nosso centro cultural ali, uma feira de automóveis, uma venda de carros usados, seminovos, até carro zero, e realmente reúne uma quantidade muito grande de lojistas, mas principalmente também muito grande de pessoas que querem comprar o seu carro. Chegam lá, verificam se o carro está legal, se já vê o financiamento, e eles estão apostando muito nisso. A venda de carros eu acho que deve ter crescido com relação a isso. Essa venda no feirão, realmente eu acho que tem dado bons resultados. Tanto é que de vez em quando está se realizando essas feiras aí, Fred. Com certeza. E as vendas de veículos no Amazonas, inclusive, tem dado surpreendente, inclusive com a média nacional. A gente tem vendido mais carros do que a média do Brasil, né? O que mostra que o amazonense, que o manauara aí tá antenado e está em condições de fazer investimentos nesse produto de maior valor agregado, que precisa de investimento, precisa de financiamento, precisa de recursos a mais aí. Por sinal, amanhã no Jornal do Comércio, a coluna Transporte, Trânsito e Companhia deverá trazer como manchete esta exportação que cresceu bastante também nas motocicletas, Fred. Números da Abraciclo revelam que nós tivemos aí esse crescimento. Essa notícia também deverá estar no Jornal do Comércio como um todo, né, Fred? Certamente, Calbi. E a gente sabe que o setor de duas rodas, o setor de motocicletas, ele tem se destacado de uma forma distinta em relação a demais empresas, as demais indústrias do Polo Industrial de Manaus. Tem conseguido
um viés de alta em relação à recuperação do período de recessivo aí dos 2, 3 últimos anos, de uma maneira muito superior, apesar que tem agora, vamos dizer assim, naquele repiquete, né, da subida logo do início do ano, mas mesmo assim a recuperação tem sido muito interessante para esse setor, não apenas de motocicleta, mas também o setor de bicicletas também tem tido um crescimento Bastante considerável. Cresceu bastante, E realmente. também com o crescimento, inclusive, de exportações, uma vez que a nossa Zona Franca ela não tem uma tendência, um direcionamento Somente para o as comércio exportações, local, é mais para o mercado interno, mas também Claro. tem conseguido aí diversificar a sua carta de oportunidade de negócios aí com as exportações, principalmente aqui para a América do Sul. Fred, também rendeu bastante comentários, a notícia que saiu no Jornal do Comércio de ontem, aquela rendeu aí as pessoas comentando sobre a questão do Colégio Lato Senso. É um colégio que, né, está aí e formou e está formando ainda várias gerações aí, pessoas que hoje estão na sociedade, já trabalhando, já colaborando com a sociedade de um modo geral, passaram pelos bancos do Lato Senso. Por isso o Jornal do Comércio aí mostrou ontem uma matéria especial sobre ele, né, Fred? A gente Pode até jogar agora aqui na tela, Uhum. mostrando aqui, porque eu queria até fazer Olha só. ênfase, Calbi. Sim. O Jornal do Comércio ele tem dado destaque aí aos empreendedores da nossa cidade, da cidade de Manaus, que com seus negócios têm se destacado. A gente tem até feito um quadro que semanalmente publicamos no final de semana, que é o Case de Sucesso, para mostrar esses grandes casos aí de sucesso que temos na cidade. A gente já mostrou vários empreendedores com seus negócios. E hoje a gente está, no final de semana nós mostramos aí o sucesso realmente que é dessa escola do Lato Senso, que é referência na cidade de Manaus, que merece esse destaque. E esse destaque foi dado aí realmente à escola, como você falou, porque ela foi formadora de muita gente que hoje decide, como a gente fala, passou nos bancos dessa escola, que tem se destacado aí no Amazonas pelo crescimento e virou um case de sucesso que nós estamos mostrando aqui, trazendo todos os finais de semana esses empreendedores contando as suas histórias de como que surgiu o seu empreendimento, qual foi a solução encontrada para que ele tenha se destacado. E isso aí todos os finais de semana temos trazido no Jornal do Comércio. Fred, e hoje também é o dia do idoso, né? Se comemora o dia do idoso, o dia da vovó, o dia do vovô, o dia dos pais aí. Muita gente, e a gente tem que falar um pouquinho da necessidade que ainda existe, claro que já se avançou bastante, mas ainda existe aquela necessidade do poder público, das autoridades, dos nossos governantes, olharem para os idosos e aí colocarem políticas públicas, locais de atendimento, centrais de atendimentos para esses idosos. E a gente também tem a questão da delegacia dos crimes contra os idosos, que de vez em quando está se dizendo aí, olha, tem muita gente ainda que comete crime contra o idoso, ainda bate no idoso, tem familiar que pega a carteirinha do idoso, recebe o dinheiro da aposentadoria e não entrega para o idoso, maltrata o idoso. A gente tem muitas vezes a falta de atendimento médico, muitas vezes principalmente por causa da família, por conta da família. Esse é um tema que eu acho que Manaus avançou bastante. Nós temos hoje aí o centro de atendimento ao idoso, ali nós temos vários centros de convivência do idoso, que é ali na Aparecida, nós temos na Cidade Nova, nós temos aí o Parque Municipal do Idoso, que é ali nós temos uma série de instrumentos que podem realmente ajudar a conviver aí com a terceira idade, que muita gente chama também da melhor idade. Fred. É isso aí, Calbi. A gente sabe que, infelizmente, muitas vezes é como muitos crimes, né? Como a gente sabe que a exploração sexual infantil muitas vezes acontece dentro de casa, assim também a exploração com o idoso muitas vezes acontece dentro de casa. A gente vê com tristeza que muitas vezes você, principalmente quando vai recorrer aos empréstimos consignados, se aproveita dos aposentados para utilizar essa estratégia, muitas vezes colocando o nome de uma pessoa que viveu dentro da conformidade, nunca teve nenhum tipo de problema. Você vê perdendo a sua dignidade no fim da vida por conta desse tipo de situação que se configura um abuso. É um assédio, na verdade, a uma pessoa vulnerável como os idosos. Então eu acho que é importante que se tenha
se dê dignidade em todos os aspectos, inclusive no aspecto econômico, a esses idosos valorosos que contribuíram com o país, com a cidade, com o estado, e que muitas vezes aí são roubados, vamos dizer assim, até mesmo por membros da família que abusam do relação de parentesco para fazer esse tipo de situação. E além disso, a gente sabe também que há toda uma dificuldade também com relação ao acesso à cidade. Manaus não é exclusiva nesse tipo de problema, é um problema das grandes cidades brasileiras, a questão de acessibilidade. A gente tem uma dificuldade especial para os idosos de deslocamento, a gente não tem tantas calçadas, muitas vezes essas calçadas são quebradas, há uma dificuldade para quem usa bengala, para quem tem algum tipo de dificuldade de locomoção. Para quem usa ônibus, então? Exatamente, os ônibus também, há uma falta... O sistema de transporte ainda não absorveu essa necessidade, Fred. Então eu acredito, Calbi, que isso aí é um processo de amadurecimento da cidade como um todo, da população, e amadurecimento que eu falo no sentido não de idade, eu falo de amadurecimento mesmo enquanto da consciência das pessoas, de você saber se relacionar, você valorizar essas pessoas que já com seus cabelos brancos aí mostram realmente sabedoria e tem muito a ensinar pra gente, né? E infelizmente a gente ainda não valoriza como deveria. Portanto, Fred, então se você tem aí alguma denúncia, se você tem aí informações, se você tem alguma história para contar um pouquinho sobre essa questão do idoso, também pode ser histórias positivas, não dá problema. Aqui a gente não quer só a desgraça, não. Pode contar pra gente que a gente vai também relatar aqui no JC às 15. E queremos daqui elogiar, inclusive, o trabalho da delegada Andréia Nascimento, né? Que é a Andréia lá da Delegacia de Crimes contra o Idoso, que fica ali no Parque 10 de Novembro, não é isso? Então, se você tiver alguma denúncia, tiver alguma coisa vendo na casa do vizinho, na rua, coisa parecida, quiser fazer uma denúncia, vá lá, ali no Parque 10 e denuncie, porque realmente o idoso merece, acima de tudo, todo o nosso respeito. Eu sempre digo que muitas vezes nós somos muito ingratos com os mais velhos, mas vamos ver se a gente consegue diminuir essa ingratidão, Fred. Calbi, falando de datas, já chegando próximo do encerramento aqui do nosso programa do dia de hoje, a gente não pode deixar de falar das datas importantes. Das datas importantes. Eu acho que a gente tem que fazer novamente referência que dia 1º de outubro começamos novamente ao Outubro Rosa. Outubro Rosa, olha só. Rosa, começamos. Hoje, inclusive, alguns prédios vão ter iluminação rosa, inclusive o prédio da Assembleia Legislativa. A partir das 18 horas fica rosa. Eu imaginei, Calbi, até que você vinha de rosa hoje. Pensei, puxa vida, realmente, Fred, mas... Foi uma falha, uma falha mas tudo bem. Né? Mas o importante é que não seja apenas na cor, né? dos na prédios, vestimenta, né, Fred? Na vestimenta, mas claro, que seja assim na consciência, na verdade, eu acredito que seja, além da questão da saúde da mulher, na valorização da mulher. Eu acho que a gente vê aí, infelizmente, se multiplicar esses casos de feminicídio, de violência contra a mulher, o que nos entristece consideravelmente, que é algo vergonhoso para o país. Eu acho que essa é uma oportunidade, além da gente falar da saúde da mulher, da necessidade de você ter mais oportunidades, principalmente na saúde pública, para o tratamento de câncer, mais investimentos para que tenha o câncer de colo de útero, o câncer de mama, que as mulheres possam ser restauradas, suas mamas perdidas, a sua dignidade também com relação aos cabelos e tudo mais, que também se valorize a questão da mulher. Que não se perca essa oportunidade de Outubro Rosa também, não apenas fazer referência ao câncer, mas também fazer referência às mulheres que merecem o respeito, merecem oportunidades, merecem toda a dignidade, assim como os idosos. Mas, não deixando passar... Temos outra data ainda, Fred? Temos uma data que é importante. Para mim, é uma data muito importante, que é o Dia Internacional da Música. Pronto, quem vive sem música? A música foi um presente, acredito, de Deus para nossa alegria, para nosso prazer, nossa satisfação. E hoje é o Dia Internacional da Música, uma data que foi instituída em 75 com o objetivo de levar a música, espalhar a música. Dia nacional ou dia mundial? É Dia Internacional da Música. Então só pode tocar música internacional. Brincadeiras à parte, mas a música ela é um instrumento importante, Calbi. E eu acho, e a minha defesa aqui da questão da música, eu acho que ela é importante, inclusive, na questão da formação das crianças, dos jovens. Assim como o esporte, a música também ajuda muita gente. Existem muitos projetos sociais que, através da música, conseguem mobilizar uma juventude que poderia ser perdida, que poderia estar entregue aí de forma escancarada à criminalidade, às drogas, e a música serve como instrumento para recuperar, para restaurar essa população e também
Na formação intelectual da criança, a música ajuda consideravelmente. Ela ajuda a trabalhar o cérebro em áreas onde você normalmente não consegue desenvolver por outros instrumentos. Então, ela é realmente um instrumento que deveria ser mais incentivado de todas as formas, como um instrumento da sociedade para ajudar as pessoas a alcançar o seu melhor potencial. Fred, por falar em música e também nessa questão de se utilizar a música para várias coisas, bem coincidência ou não, mas ontem eu conheci um trabalho que é feito pelo músico, um percussionista, Camarron. O Camarron é bastante conhecido aqui na cidade de Manaus. Ele está fazendo um trabalho, dois projetos ele tem. Ele trabalha com um clube de serestas só com idoso. O grupo de serestas dele chama-se Cabelos de Prata. E ele trabalha com os idosos, eles vão cantar seresta por aí e tudo mais. Mas uma coisa interessantíssima, ontem também ele me falou de um projeto e inclusive me mostrou alguns já na prática, que é uma espécie de conjunto, de orquestra só com deficientes físicos. Deficiente físico, deficiente visual, qualquer tipo de deficiência. Ele mostrou ontem lá esse grupo tocou ontem tem um rapaz que toca violão que tem a perna amputada, o outro rapaz que toca violão é cego, o outro rapaz que canta é da cadeira de rodas. Ele tem esse grupo, tem bem mais gente fazendo esse som aí com essa orquestra do Camarron. Portanto, eu gostaria até de divulgar esse trabalho que o Camarron faz lá no Parque, ali no Parque do Idoso. Ele trabalha lá com os mais velhos, é fácil encontrar por lá. E esse trabalho com os deficientes eu fiquei sinceramente encantado, Fred. Mais um instrumento também para inclusão. Exatamente isso. E é a música. O valor que a música tem. A música consegue fazer uma liga, né? Ela claro. É uma linguagem universal. As pessoas... A gente vê o caso ali do Jack Black, aquele artista de cinema que tem uma banda que veio com o Rock in Rio, sim. Chamou aquele músico lá do Nordeste, o Júnior Bez, Gruvador, Isso. e a gente vê eles assim no entendimento, mesmo não tendo a mesma língua, mas você vê que a linguagem da música, ela é universal, ela une os povos, né? Elas fazem com que as pessoas consigam, nesse momento em que a gente está tão conturbado de dificuldade de diálogo, ela facilita com que as pessoas cheguem ao entendimento. Falar nisso, então, portanto, Fred, podemos aí, puxa vida, nós não combinamos para encerrar o nosso JC às 15 hoje com uma música. Com música, né, seria Danilo? Importante. Será que é possível, Danilo, a gente colocar uma música, nem do Rock in Rio aí? Nem do Júnior Bez Gruvador? O Gruvador. Falar em aqui, mas Fred, eu acho que tu pode entrar aí, Fred. O computador já foi também, o meu aqui já. Mas, Fred, a questão da música, ainda falando da música, quem é que tu gostaria de assistir hoje no Rock in Rio? Desses que tu soubestes aí? Poxa, Calbi, agora tu me pegou. Eu tô por fora do rock, rapaz. Eu tô por fora. Olha, eu não sei nem quem tá aqui. Júnior Gruvador. Pronto. O Júnior Bez Gruvador, com certeza eu queria ter visto. Portanto, é com essa alegria e com essa descontração que nós encerramos aqui o nosso JC às 15, prometendo voltar amanhã, com certeza aqui a partir das 3 horas da tarde, o JC às 15, nessa nossa plataforma do Jornal do Comércio, JC Digital. Portanto, tenham todos uma boa tarde e com certeza vamos nos ver amanhã.